Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. O Botafogo colheu um excelente resultado no seu último jogo contra o Atlético Mineiro. Não foi o resultado em si, foi a maneira que o Botafogo se portou. Uma maneira diferente do último jogo, aquele que ele estava ganhando de 3-0, deixei passar de 3-3, com um time pegajoso, um time aquele time do Mirassol, um time chato de se jogar, os caras se cuidam, os caras não vão ficar lá, estão querendo sair de lá, e com isso torna um jogo muito perigoso. Mas alguém deu um pitaco, o filho do homem. Deu um pitaco por quê? Porque ele se portou totalmente diferente dos últimos jogos. Não mexeu aqueles jogadores que um clube, um time não se mexe. Tem um jogador que é o nosso porta-voz dentro de campo, principalmente o nosso cabeça de área, que chama Marlon Freitas, que joga bem, ele vem catucando o cara. Não se mexe no homem, pô. Deixa o homem quieto lá. E com isso as coisas aconteceram da maneira, e quando você faz as coisas certas, Papai do Céu nos ajuda, porque ele não fez contra o jogo no Mirassol. Mexeu demais, colocou demais, falou demais, se esperneou demais, colheu um empate que, porra, só o papai virou o jogo e quase que o Mirassol vira. Ia tirar aquele trunfo que o papai fez lá contra o Palmeiras, lá de estar perdendo 3-0 no campo do adversário e empatar e ganhar de 4-3. Mas isso não veio o caso. O que veio o caso é que o Botafogo ganhou bem, jogou os jogadores jogando muito bem, principalmente Montoro, parece, um garotinho, ontem estava meio encardido, muito encardido. E o nosso querido Franjo Barbosa. Quando esse rapaz, ele tá com a cabeça no lugar, ele tá nervoso, porque às vezes ele entra nervoso demais. Ele é bom jogador, ele é grande, ele é fininho, ele é sequinho. Quando ele só joga duro, na bola, querendo o jogo, ele é um bom daí. Mas quando ele entra nervoso, querendo dar porrada, até levar o cartão amarelo pra ele se acalmar, é fogo. E o árbitro foi muito rigoroso. O Botafogo tava jogando bem, jogando até muito bem, e o árbitro foi lá e expulsou o quarto zagueiro. Porque esse jogador também precisa se firmar em algum lugar, hein? Expulsou o jogador e com isso as coisas ficaram pretas. Não sei se foi o caso, expulsou alguém lá do Botafogo, porque ele expulsou, sei lá. Um cara lá. E as coisas ficaram pretas pro Botafogo. Mas o Botafogo se organizou, ficou tranquilo, fechadinho, bonitinho, saiu na hora certa. O Atlético Mineiro não queria droga nenhuma, como nunca quer. Aliás, do time do Atlético, olha, eu não sei não, hein? Alguma coisa vai acontecer lá e alguma bicho tá pegando lá. Com o seu Hulk. Porque o Botafogo foi muito infantil. Por quê? Porque o Hulk começa a falar com o juiz, começa a falar com a grama, começa a reclamar de tudo. O negócio do Hulk é jogar pra aparecer, pra manter o nome dele, que o Hulk já tá defendendo o futebol, não quer porra nenhuma mais, não quer nada. E ele começa a irritar o outro time, ele e do Uruguai, argentino, chilenos, paraguai, que tem lá no Atlético Mineiro. E eles são fogo pra irritar o adversário. Irrita daqui, irrita dali, irrita daqui, irrita dali, irrita daqui, irrita dali, irrita daqui, irrita dali. E o Botafogo foi inocente demais. Foi na onda do cara. Porra, meu irmão. Deixa ele espernear. Deixa espernear daqui, espernear dali, espernear daqui, espernear dali. Mas nem assim o Atlético Mineiro conseguiu ganhar o jogo. Sabe por quê? Eu acho que eles estão querendo derrubar o cara lá. Eu acho. Eu não estou lá dentro. Os caras perderam e nem reclamaram, nem chiaram, nem espernearam, nem deram uma de maluco. Só botou um do Botafogo pra fora. Pode dizer o treinador que nem com menos eles ganham. Mas pode ir. Pode. Mas não interessa o Atlético. O cara lá vai cair com certeza. Não sei que a multa dele deve ser desse tamanho, comendo tudo, né? Comendo tudo. Comendo bife, comendo batata frita, comendo arroz, comendo tudo que feijoada, comendo tudo. Esse cara não vem pra cá de graça. E esse tal de São Paulo não me tirou do filho da mãe. Ele bota a cabeça no chão, coloca a cabeça no chão, partiu pequenininho, todo tatuado, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá. Parece um sereno na lata. Esperneia, bate perna, esperneia, bate perna, esperneia, não acontece porra nenhuma. De qualquer maneira, grande vitória do Fogão. Parabéns, Fogão. O filho do homem deve ter recebido um pitaco de alguém lá dentro do Fogão. Ótimo. Ele ouviu alguém. E Botafogo é assim. Graças a Deus, saiu dessa. Fogão, parabéns. Vamos nessa. Tá tudo certo. E vamos ver se o filho do homem acerta daquele jeito. O nosso querido enfermeiro. Falando isso, eu não esperança não, porque ele é enfermeiro. Mas ele deve ter pedido um papo com alguém, porque ele mexeu pouco, mexeu certo. E ele não é de fazer isso porque ele não tem experiência necessária para conduzir o Botafogo como ele conduziu nesse jogo. Porém, o que importa é o Botafogo ganhou. A princesa do Botafogo estava precisando desse jogo. E o Botafogo é assim. Um beijo, um abraço pro Fogão. E vem com a gente, cara. Isso foi demais, hein?